Neste vídeo, você vai ver a história de uma menina que nunca falou uma única palavra, até o dia em que tocou os pés da estátua de Padre Cícero. O que ela revelou, sem voz, mas com gestos e olhos, transformou o destino de uma comunidade inteira. Inscreva-se no nosso canal. O legado do Padre Cícero. Curta, compartilhe e comente de onde você é. E se tem alguma história do nosso Padim Cisso. Sua participação mantém viva a fé que atravessa o tempo. A chegada da criança. A menina que nunca disse nada. A praça em frente à igreja de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, costumava ser barulhenta nas tardes de verão. Cheia de romeiros, crianças brincando, vendedores gritando suas promessas. Mas naquele dia, o silêncio tomou conta assim que uma carroça simples, coberta por uma lona surrada, parou junto ao cruzeiro. De dentro dela, desceu uma mulher de rosto sofrido, cabelos presos com um lenço branco e olhos gastos pela estrada. Em seus braços, uma menina de 7 anos, pálida, magra, com os cabelos escuros colados pela poeira do sertão. A criança não dizia uma palavra. Desde que nasceu, nunca havia pronunciado som algum. Nenhum diagnóstico explicava o motivo. Os médicos desistiram. Os vizinhos inventaram histórias. Mas a mãe acreditava que sua filha não era muda por doença. Era muda por mistério. Ela nunca chorou, nunca riu, nunca disse mãe, contava a mulher. Mas às vezes, quando olha pro céu, parece que fala com alguma coisa que não é daqui. Nas últimas semanas, a menina havia começado a agir de forma ainda mais estranha. Fazia gestos com as mãos como se estivesse descrevendo cenas que ninguém via. À noite, apontava para as estrelas como se reconhecesse caminhos. E certa vez, riscou no chão da cozinha símbolos estranhos com carvão. Letras antigas, desconhecidas, quase sagradas. Sem saber mais o que fazer, a mãe decidiu levá-la a Juazeiro. Não por um milagre de cura, mas por orientação. Levava consigo a esperança de que Padre Cícero, mesmo já em outro plano, lhe desse algum sinal. A criança não reagia a nada. Mas quando chegou diante da estátua do Padim, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela estendeu a mão magra e tocou os pés da imagem. Depois, ajoelhou-se sem ajuda e encostou os lábios no bronze frio, como quem pede permissão para falar sem voz. Naquela noite, a menina dormiu profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, teve um sono tranquilo, sem se debater, sem murmurar. Mas ao amanhecer, quando todos ainda dormiam, ela já estava de pé, diante do altar da pequena pensão onde se hospedaram. E sobre o chão de barro, havia desenhado com o dedo 7 figuras em fila, todas segurando velas. A profecia começava ali. E ninguém ainda sabia. Os desenhos no chão. O sol ainda não havia surgido por completo quando a dona da pensão, uma mulher devota e de olhos atentos, encontrou a criança ajoelhada no chão da sala de oração. A menina permanecia imóvel, os dedos sujos de terra úmida, e à sua frente, os símbolos desenhados ocupavam boa parte do piso. Eram 7 figuras, feitas com delicadeza e precisão. Cada uma representava uma pessoa segurando uma vela. Os corpos eram simples, mas os detalhes chamavam a atenção. Olhos abertos, braços estendidos, e algo estranho, nenhuma das figuras tinha boca. A mulher aproximou-se lentamente, receosa. A menina não se moveu. Seus olhos estavam fixos nos desenhos, como se estivesse esperando algo. Quando a mulher se abaixou para tocar-lhe o ombro, a criança virou o rosto devagar e fez um único gesto. Apontou para o teto. A dona da pensão olhou para cima, mas nada viu além da madeira gasta. Ela acordou assim. Murmurou a mãe da menina, que vinha chegando da cozinha com um pano na mão. Ajoelhou ali antes do galo cantar. E ficou,
como se estivesse recebendo instruções. A mulher idosa fez o sinal da cruz. Isso é coisa que vem de longe, de onde a gente não alcança com os olhos. Na tentativa de entender o significado dos desenhos, chamaram o pároco da cidade, um homem estudado, mas cauteloso com o sobrenatural. Quando chegou, observou o chão por longos minutos, em silêncio. Depois olhou para a menina, que o encarava com firmeza. Essas figuras, elas não são só desenhos. São chamados. O padre pediu que ninguém apagasse nada. Que o chão fosse preservado exatamente como estava. Ele não disse o motivo, mas seus olhos revelavam preocupação. Nos dias que se seguiram, a menina repetiu o mesmo padrão. Todas as manhãs, antes do amanhecer, desenhava no chão símbolos diferentes. Sempre com 7 figuras. Sempre com velas. Sempre sem boca. As pessoas começaram a ouvir falar. Primeiro os vizinhos. Depois os romeiros. Logo, a pensão virou ponto de peregrinação silenciosa. Gente chegava de longe para ver os desenhos. Alguns choravam. Outros se ajoelhavam. Muitos saíam mudos, abalados. E enquanto o movimento aumentava, a menina permanecia muda. Mas seus olhos, cada vez mais intensos, pareciam dizer: o que virá já está escrito. Só resta compreender. Na manhã do 7º dia, o desenho era diferente. Não havia 7. Havia 8 figuras. E a 8ª tinha a mão estendida para fora do círculo. A 8ª figura. No 7º dia desde sua chegada a Juazeiro, a menina desceu da cama antes mesmo do galo cantar. Sua mãe ainda dormia quando ela caminhou até o pequeno oratório da pensão. Acendeu uma vela sozinha e ajoelhou-se sobre o chão de barro batido. Naquele dia, seus dedos desenharam mais rápido. Com firmeza. Era como se já soubesse exatamente o que fazer. Como se não fosse ela que guiava a mão, mas algo que vinha de fora. Ou de dentro, de muito fundo. 8 figuras. 7 enfileiradas, com velas na mão, olhos abertos, bocas ausentes. Mas a 8ª, essa destoava. Estava do lado de fora da fileira, com a mão estendida. Na palma do desenho, havia algo parecido com uma chama ou estrela. A posição não era de súplica. Era de convite. Quando a dona da pensão viu o novo desenho, levou a mão ao peito e recuou 2 passos. Essa 8ª não é como as outras, parece viva. O padre foi chamado mais uma vez. Chegou com pressa, trazendo consigo um caderninho de notas e um olhar mais cansado do que o habitual. Observou o novo desenho em silêncio, depois passou a mão devagar pelo rosto. Essa aqui, apontou para a 8ª figura, é alguém que ainda está entre nós. As pessoas ao redor ficaram em silêncio. E o que ela está fazendo? Perguntou um romeiro curioso. O padre olhou fixamente para a figura com a mão estendida. Chamando alguém. Ou talvez, esperando por quem ainda pode escolher. A menina, sentada ao lado, olhava fixamente para o desenho. Seus olhos não piscavam. Era como se estivesse vendo a 8ª figura de verdade. Como se ela estivesse ali, em pé, diante de todos, mas invisível ao resto do mundo. Nos dias seguintes, o ambiente ficou mais tenso. Visitantes começaram a relatar sonhos estranhos após ver os desenhos. Muitos diziam ter sonhado com procissões silenciosas, velas que não apagavam, e um homem velho que falava com os olhos. Houve quem dissesse que, à noite, escutava passos no chão da pensão, mesmo quando todos dormiam. Outros afirmavam ter visto vultos perto do oratório, onde a menina fazia seus desenhos. Mas ela permanecia em silêncio. Até que, na véspera do 8º dia, algo aconteceu. Durante a madrugada,
A vela que ela havia acendido por 7 dias seguidos apagou sozinha, sem vento, sem toque. E quando acenderam novamente as luzes da sala, o desenho da 8ª figura estava diferente. Agora, ela estava de joelhos. O homem que ninguém chamou. Na manhã do 8º dia, a cidade acordou envolta em uma névoa fina, incomum para aquela época do ano. O céu estava opaco, como se o próprio firmamento aguardasse algo importante. O sino da igreja, que costumava tocar às 6, permaneceu mudo. A pensão já recebia visitantes desde cedo. Todos queriam ver o novo desenho, o da 8ª figura ajoelhada. O padre, preocupado, passou a madrugada em oração, pedindo discernimento. E a menina estava de pé, imóvel, diante do altar, como uma sentinela silenciosa. Foi perto das 9 da manhã que ele apareceu. Um homem de meia idade, com a barba por fazer, chapéu de couro surrado e uma mala pequena nas mãos. Chegou sozinho, sem anunciar nome, sem dizer de onde vinha. Seus olhos estavam vermelhos, como quem vinha chorando há dias. É aqui que está a menina? Perguntou, com a voz fraca. A dona da pensão assentiu, desconfiada. Não era comum alguém aparecer sem ser convidado, e muito menos com aquela expressão. Não de quem procura ajuda, mas de quem já sabe o que vai encontrar. O homem entrou devagar, tirou o chapéu com respeito e se aproximou do oratório. Quando viu o desenho no chão, ajoelhou-se imediatamente. Seus olhos fixaram-se na 8ª figura, a que estava de joelhos, com a mão estendida. Ele começou a chorar. Eu vi isso, murmurou. Eu vi isso em sonho, 3 vezes. O padre o observava com atenção. Quem é o senhor? Perguntou, com voz firme. Meu nome é Antônio. Antônio de Aurora. Vim pedir perdão, mas nem sei se ainda posso. Antônio contou que havia feito uma promessa a Padre Cícero muitos anos antes, quando sua filha estava à beira da morte. Prometeu que, se ela sobrevivesse, viria até Juazeiro a pé, em silêncio, carregando uma vela acesa. A menina sobreviveu. Mas ele nunca cumpriu. Esqueci. Me perdi da fé. Segui minha vida, e agora, cada noite, ela aparece no meu sonho. Não como era, mas, assim. E apontou para o desenho. Com a vela na mão, me chamando. O padre se aproximou, colocou a mão em seu ombro. Talvez ainda haja tempo. A menina, que permanecia em silêncio, caminhou até Antônio. Olhou para ele profundamente. Não sorriu, não chorou. Mas então fez algo que nunca havia feito. Tocou a mão dele. E nesse instante, a vela apagada no oratório reacendeu sozinha. A procissão dos que faltam. Naquela noite, depois que o homem chamado Antônio partiu em peregrinação silenciosa rumo à estátua de Padre Cícero, a menina voltou ao oratório. Seus pés descalços não faziam ruído sobre o chão de barro batido. Em suas mãos, carregava uma única vela apagada. Ela ajoelhou-se diante do altar, onde o desenho com as 8 figuras ainda estava preservado. Tocou o chão com delicadeza e, com o dedo, começou a desenhar novamente. Mas desta vez, o desenho era diferente. Não havia fileira. Não havia simetria. Havia uma multidão, desorganizada, dispersa, todos com velas. Algumas apagadas, outras com a chama fraca. E o mais estranho, muitas das figuras estavam de costas, como se tivessem se virado para longe da luz. A dona da pensão viu de relance e se benzeu imediatamente. Meu Deus, parece um cortejo, mas ao contrário. O padre, ao observar o novo desenho, demorou a falar. A cada detalhe traçado pela criança, seu rosto se tornava mais pálido. Isso é uma procissão.
Mas não uma que já aconteceu. Nem uma que foi esquecida. É a procissão dos que ainda devem. O silêncio na sala era espesso, pesado. A menina terminou o desenho e, sem levantar os olhos, fez um movimento com a vela em sua mão. Encostou a base no chão, como se estivesse cravando ali um sinal. E então, com um gesto firme, apontou para fora, pela janela aberta, em direção à rua escura. Todos se aproximaram da janela. E por um breve instante, juraram ver algo impossível. Na rua deserta, à luz do luar, vultos passavam em silêncio, como uma procissão invisível a olhos comuns. Todos carregavam velas, algumas brilhando, outras quase apagadas. Nenhum som, nenhum passo, apenas a sensação de que algo muito antigo e muito sério estava em andamento. O padre caiu de joelhos. Padre Cícero, proteja este povo, porque eles não sabem o que esqueceram. A menina apagou sua vela com um sopro lento. E o desenho no chão começou a se apagar sozinho, como se a própria terra quisesse guardá-lo de novo. Na manhã seguinte, nada restava sobre o chão. Mas todos que haviam visto lembrariam. E sabiam. Essa profecia ainda não havia terminado. O nome que ninguém dizia. O 9º dia começou com o céu completamente limpo, mas havia um silêncio que o vento não conseguia carregar. A menina, como já era esperado, levantou-se antes de todos e dirigiu-se ao oratório, onde o altar mantinha sua única vela acesa, ainda protegida do tempo e das dúvidas. Mas, diferente dos outros dias, ela não se ajoelhou. Sentou-se com as pernas cruzadas no chão de barro, pegou um pedaço de carvão deixado pelo padre, e começou a desenhar com firmeza. Cada traço era feito com precisão, como se ela tivesse aprendido aquilo há muito tempo. Quando terminaram de preparar o café, a mãe e a dona da pensão vieram ver o novo desenho. E pela primeira vez, não encontraram figuras humanas. Não havia romeiros, nem velas, nem procissões. O que havia no chão era uma escrita. Era um nome, desenhado com tanta devoção que mais parecia uma oração. Cícero. As letras estavam traçadas com firmeza. Em volta delas, pequenos círculos pareciam proteger cada letra, como se o nome fosse algo que precisava ser guardado do mundo. O padre foi chamado imediatamente. Ao ver o nome no chão, seu rosto perdeu a cor. Ela nunca escreveu nada, nem letra, nem símbolo, só figuras, e agora escreve isso. A menina estava imóvel, os olhos baixos, como quem havia terminado um dever sagrado. Ela não olhava para ninguém, apenas para o nome diante de si, que parecia pulsar com vida própria. Padre Cícero, murmurou o padre. Ela não está nos mostrando apenas promessas não cumpridas. Ela está dizendo que ele está vendo, que ele está presente. Alguns dos presentes se ajoelharam em silêncio. Outros começaram a chorar. Muitos sentiram a mesma coisa, um calor leve no peito, como uma brisa que vinha de dentro, como uma presença invisível e acolhedora que tocava o espírito. O nome no chão não era um chamado. Era uma confirmação. E naquele instante, a menina levantou a cabeça. Olhou para todos com uma serenidade rara. E depois apontou para o altar, onde a vela tremeluzia pela primeira vez desde que havia sido acesa. O padre entendeu. É ele. Ele está caminhando com eles. Guiando os que esqueceram. Ajudando os que voltam. E essa menina é só o canal. Quando olharam de novo para o nome no chão, uma das letras havia se apagado sozinha. Mas ninguém se atreveu a completar. Aquilo era mais que um desenho. Era uma presença. Os sinais. O quadro que mudava de lugar. Desde o dia em que a menina escreveu o nome de Padre Cícero no chão da pensão, algo mudou dentro daquela casa. O ar parecia mais denso,
como se cada parede respirasse junto com os hóspedes. Os sons estavam mais nítidos. E a fé, mais palpável. Foi numa noite silenciosa, sem vento nem oração, que tudo começou. A dona da pensão, mulher devota e discreta, notou algo estranho ao acordar. O quadro com a imagem de Padre Cícero, que sempre ficava sobre o oratório, estava fora do lugar. Havia sido pendurado na parede da sala, exatamente acima da vela que a menina mantinha acesa todas as noites. Assustada, perguntou aos hóspedes. Ninguém sabia de nada. Nem a menina, que permanecia calada como sempre, nem a mãe, que jurava não ter saído do quarto. Pensaram que fosse distração. Colocaram o quadro de volta ao seu lugar original. Mas, na noite seguinte, ele reapareceu na sala. Sempre no mesmo ponto. Sempre acima da vela. No terceiro dia, trancaram a porta. Selaram a sala com uma faixa de pano e desenharam um sinal de cruz com carvão, como proteção. Mesmo assim, ao amanhecer, o quadro estava lá de novo. E o detalhe que ninguém pôde negar. A moldura estava quente, como se tivesse sido segurada por mãos vivas. Foi o padre quem pediu calma. Não é para temer. Ele não vem assustar. Ele vem guiar. Decidiu-se, então, deixar o quadro onde ele queria estar. E algo curioso aconteceu. A chama da vela nunca mais apagou. Nem com vento. Nem com chuva que veio pela fresta. Nem mesmo quando alguém tentava, discretamente, soprá-la para testar. A menina, sempre em silêncio, agora fazia outra coisa. Sentava-se todos os dias diante do quadro e desenhava a mesma imagem repetidamente no chão. Uma vela em pé, com uma sombra por trás dela. Ela está desenhando a presença, murmurou um dos romeiros. O movimento na pensão aumentou. Pessoas vinham de outros estados, trazendo suas próprias velas, pedidos, cartas de promessa. Muitos dormiam nas calçadas, esperando um sinal. E o quadro, todas as noites, mudava de lugar sozinho. Como se Padre Cícero estivesse escolhendo onde queria ser visto. E com quem? A carta sem remetente. Era uma manhã abafada, o sol ainda encoberto por nuvens pesadas, quando a dona da pensão encontrou um envelope sobre o batente da porta. Não havia ninguém na rua. Nenhum carteiro, nenhum romeiro, nenhum sinal de quem o deixará ali. O envelope era feito de papel grosso, envelhecido, com um leve tom amarelado. Não havia selo, nem carimbo, nem nome de quem enviou. Somente uma palavra escrita com caligrafia firme e inclinada, no centro. Entregue à menina. Sem saber o que fazer, a mulher chamou o padre, que chegou com um semblante sério e uma Bíblia sob o braço. A mãe da menina assistia em silêncio. E ela, a criança, apenas estendeu a mão. O padre hesitou por um instante, depois lhe entregou o envelope. Ela não abriu imediatamente. Levou-o até o oratório, sentou-se no chão e colocou o envelope diante da vela acesa. A vela tremulou. Somente então, a menina abriu. Lá dentro, havia uma única folha, dobrada em 3 partes. Ao desdobrá-la, revelaram-se palavras escritas com tinta preta, em letras grandes e bem espaçadas. Não havia assinatura. A mensagem dizia: ela vê o que esquecemos. Ela ouve o que o mundo silencia. Aquele que guia os esquecidos está ao lado dela. Quando a última vela for acesa, o silêncio falará por todos. O ambiente pareceu parar. Até o vento, que antes entrava pelas frestas, se calou. A menina leu a carta até o fim, depois encostou-a no peito, fechando os olhos por alguns segundos. Ao abri-los, lágrimas escorriam. Mas não havia medo. Havia um tipo de alívio. Como se a mensagem não fosse uma revelação para ela,
mas uma confirmação daquilo que ela já sabia. O padre recolheu a carta com cuidado e pediu a todos que rezassem. Mas ninguém conseguia pronunciar palavras. O peso da presença ali era tão forte que só o silêncio parecia oração suficiente. Naquela noite, a menina não desenhou. Simplesmente sentou-se diante da vela, com a carta nas mãos, e esperou. Ao lado dela, a vela não queimava mais cera. Parecia eterna. E todos souberam, sem que ninguém dissesse. A última vela ainda não havia sido acesa. A última vela. Na manhã seguinte à leitura da carta, a pensão amanheceu diferente. O ar estava parado, como se o tempo hesitasse em continuar. As paredes pareciam escutar. O chão, reter as pegadas. E até os sinos da igreja, que soavam todos os dias à mesma hora, ficaram mudos. A menina permaneceu sentada no mesmo lugar, diante da vela que nunca se apagara. O envelope da carta repousava aos seus pés. Ela não havia comido, nem dormido. Seus olhos estavam abertos, mas não pareciam olhar para o presente. Olhavam através do tempo. Foi a dona da pensão quem percebeu primeiro. No canto da sala, sobre uma pequena mesa de madeira antiga, onde antes havia apenas um rosário e uma jarra de barro, agora havia uma vela nova. Ninguém a colocará ali. Era diferente das outras. Feita de cera branca lisa, base grossa, com o pavio intacto e sem qualquer sinal de uso. Ao redor da base, alguém, ou algo, havia desenhado 7 pequenos círculos com carvão. E no centro deles, um 8º, maior. A última vela, murmurou o padre, com a voz embargada. Ele se aproximou, ajoelhou-se diante dela e fez o sinal da cruz. Todos na sala sabiam. Aquela vela não era um objeto comum. Era um marco, um ponto de transição. O padre tentou acendê-la. Riscou um fósforo, 2, 3. Nada. A chama se recusava. Até que a menina, ainda em silêncio, se levantou. Caminhou com passos lentos até a vela. Ajoelhou-se e apenas soprou suavemente sobre o pavio. E a vela acendeu-se sozinha. A chama que surgiu era diferente. Azulada na base, dourada no topo, e não tremulava. Ficava ereta, estática, como se queimasse algo além da cera. A vela anterior, que ardia há 9 dias, apagou-se no mesmo instante. Todos entenderam. Uma se apagava quando a outra estava pronta. A menina então voltou ao seu lugar, pegou o pedaço de carvão e desenhou no chão, pela última vez naquela manhã. Uma figura com olhos abertos, uma vela acesa nas mãos, e, atrás dela, o contorno de Padre Cícero. O dia em que o silêncio falou. Dia em que Juazeiro parou. Era uma quinta-feira comum, de céu claro e vento morno, quando Juazeiro do Norte viveu o que ninguém esqueceria. Desde cedo, um sentimento estranho tomou conta da cidade. Os comerciantes abriram as portas, mas não havia compradores. Os romeiros, que normalmente lotavam as praças, estavam parados, olhando o céu. As missas começaram com bancos cheios, mas terminaram no mais absoluto silêncio. Às 9:30 da manhã, o sino da igreja principal tocou 3 vezes sozinho. Nenhum sacristão o tocará. As velas acesas nos oratórios começaram a queimar mais forte, e em várias casas, os moradores relataram o mesmo fenômeno. Quadros de Padre Cícero se moveram levemente, inclinando-se como se estivessem olhando para alguém que não estava ali. Na pensão, a menina estava de pé diante da vela azul e dourada. Seu rosto, até então sereno, agora mostrava intensidade. Era como se visse tudo. Como se ouvisse orações de um tempo antigo. Ela estendeu a mão sobre a chama, mas não foi queimada. Apenas fechou os olhos, e pela primeira vez, seus lábios se moveram. Mas não saiu som. Mesmo assim,
todos ouviram. Cada pessoa na sala, depois cada romeiro na rua, depois cada morador em suas casas, ouviram dentro do peito, como se a voz dela não saísse da boca, mas da alma. A promessa está paga. O silêncio foi ouvido. O que estava esquecido, agora caminha ao lado do que foi lembrado. E então, ao mesmo tempo, as velas de toda a cidade se apagaram. Não por vento, não por falta de fé, mas porque haviam cumprido seu papel. Por um minuto inteiro, Juazeiro do Norte ficou em completo silêncio. Nada se movia. Nem carroças, nem folhas, nem pessoas. Nem mesmo os animais emitiram som. Era como se o tempo tivesse prendido a respiração para escutar aquela voz que não vinha da boca, mas do além. Depois, lentamente, a vida voltou. Mas nada era como antes. As pessoas se olhavam com olhos novos. Muitos choravam sem saber por quê. Outros ajoelhavam onde estavam. E em toda a cidade, em todos os lares, Padre Cícero era lembrado naquele dia como nunca antes. A menina se sentou novamente. Pegou um pedaço de pano e cobriu a vela azul. E disse, apenas com os olhos, que havia mais por vir. Quando o céu mudou de cor, o silêncio que cobriu Juazeiro naquela manhã não se desfez de repente. Ele se dissolveu lentamente, como névoa sob o sol. Mas o que veio em seguida foi ainda mais incompreensível. Às 13h17 da tarde, o céu começou a escurecer, sem aviso. Não era nuvem de chuva, nem sombra de tempestade. Era um escurecimento limpo, quase suave, como se a luz estivesse sendo retirada com cuidado, como se o próprio céu se preparasse para algo sagrado. Os moradores saíram às portas. Alguns ajoelharam-se sem saber por quê. Outros começaram a rezar em voz baixa. Havia no ar um cheiro doce e antigo, como o de flores de um velório distante. O céu, antes azul, passou por tons que ninguém sabia nomear. Primeiro um dourado escuro, depois púrpura, depois uma tonalidade azulada com bordas brancas, como se uma outra realidade estivesse prestes a se revelar por trás do firmamento. Na pensão, a menina permanecia com os olhos fechados. A vela azul, ainda coberta com o pano branco, não tremulava, mas uma luz sutil escapava por baixo do tecido, como se brilhasse por dentro de outra dimensão. O padre voltou a orar em voz baixa, ajoelhado ao lado da porta. Suava frio. É ele, é o céu anunciando que ele está perto. Naquele momento, pássaros começaram a sobrevoar a cidade em círculos. Não faziam som. Apenas dançavam no ar, como se seguissem uma música inaudível. E então, ao centro do céu, um raio de luz caiu em linha reta sobre a igreja matriz. Não houve trovão. Não houve calor. Só a luz, clara, branca, firme, iluminando o topo da torre como se fosse um dedo apontado para o alto. As pessoas choravam. Outras sorriam. Algumas desmaiavam de emoção. A menina, pela primeira vez, ficou em pé e caminhou até a porta da pensão. Ficou ali, parada, observando o céu como se fosse parte daquilo. Seus olhos refletiam a cor do firmamento, e naquele instante, todos sabiam. Padre Cícero não estava apenas sendo lembrado. Ele estava presente. A palavra que nunca foi dita. Quando o céu retomou sua cor natural e o raio de luz se dissipou lentamente sobre a igreja matriz, a cidade parecia ter voltado ao normal. Mas nada estava como antes. Durante toda a noite, Juazeiro permaneceu inquieta. As pessoas dormiam com velas acesas, mesmo sem eletricidade faltar. As rádios locais, sem explicação, saíram do ar ao entardecer e só voltaram ao amanhecer seguinte. E, mais misterioso ainda, nenhuma criança chorou naquela madrugada. Na pensão, a menina continuava em silêncio,
observando o mundo com olhos que pareciam ter envelhecido séculos desde o dia anterior. Sua vela azul permanecia acesa sob o pano branco. Ao lado dela, o padre velava, quase sem piscar. Ao amanhecer do 12º dia, ela se levantou, andou até o centro da sala e parou diante da parede mais antiga da casa. Com um pedaço de carvão na mão, começou a desenhar. Dessa vez, o que apareceu não foi uma figura nem uma vela, mas uma única palavra, escrita com firmeza e reverência. Permaneçam. A caligrafia não era de criança. Era firme, sóbria, com letras de traços seguros e curvatura antiga, quase como aquelas vistas em escrituras antigas das missas do interior. As pessoas se reuniram na sala, uma a uma, sem serem chamadas. Quando leram a palavra, não souberam o que pensar. Permaneçam? Murmurou um homem. Mas permanecer, onde? Como? Por quê? A menina virou-se para todos. Pela primeira vez, seus olhos não estavam apenas cheios de mistério. Estavam cheios de voz. Ela abriu a boca. E então, finalmente, falou. Uma única palavra. Um único som. Com uma clareza que cortou o ar como faca em tecido. Lembrem. Nada mais. Ela voltou a sentar-se ao lado da vela e fechou os olhos. A palavra ecoou dentro de cada pessoa presente. Não nos ouvidos, mas dentro do peito. Era como se o som tivesse despertado lembranças esquecidas, promessas feitas e não cumpridas, orações esquecidas, pactos silenciosos com o divino. O padre, com lágrimas no rosto, ajoelhou-se e disse em voz alta. Ela nos deu a resposta. Permanecer, no que prometemos. Lembrar, do que esquecemos. Essa é a profecia. Na parede, a palavra continuava escrita. E ninguém ousou apagá-la. O que foi revelado? O círculo se fecha. Após o dia em que a menina falou, a cidade entrou num silêncio diferente, não mais de espanto, mas de entendimento. Romarias inteiras passaram a seguir rumo à pensão, não para buscar milagres, mas para agradecer por algo que nem sabiam ter recebido. A palavra na parede permaneceu intacta. Nenhuma brisa, mão ou pano foi capaz de apagá-la. E a vela azul, ainda sob o pano branco, seguia acesa. Imóvel. Incansável. Na manhã do 13º dia, o padre reuniu os fiéis no quintal da pensão. Muitos queriam ouvir explicações. Outros só desejavam ver a menina. Mas todos sentiam, no íntimo, que algo estava prestes a terminar. O padre então contou o que sabia. Essa criança não veio pedir cura, nem trazer castigo. Ela veio lembrar. Veio cumprir uma parte que nos cabia, e esquecemos. Explicou que, nas tradições mais antigas, havia lendas sobre profecias silenciosas, sinais que não seriam ditos com voz, mas com presença. Diziam que, quando a fé começasse a virar costume, quando as promessas se tornassem palavras vazias, um olhar viria do céu para reacender as velas do compromisso. E agora, o círculo se fechava. Naquela mesma tarde, a menina desenhou pela última vez. Sentou-se diante do altar, com um novo pedaço de carvão, traçou o mesmo símbolo dos primeiros dias, 7 figuras com velas. Mas agora, havia algo diferente. No centro do círculo, havia uma criança sentada, com olhos fechados e uma chama sobre a cabeça. Ao redor dela, as outras figuras estavam de joelhos, com as velas acesas, todas voltadas para ela. Quando terminou o desenho, a menina pegou a vela azul e entregou ao padre. Ele a recebeu com as mãos tremendo. O pano que a cobria estava quente, mas não queimava. E a cera, depois de tantos dias, continuava intacta, como nova. A menina, então, se levantou. Foi até o centro do quintal,
onde todos assistiam em silêncio, e olhou para o céu. Fechou os olhos. Respirou fundo. E, sem dizer mais nada, sorriu. Naquele instante, o vento soprou forte pela primeira vez em 13 dias. A palavra na parede finalmente desapareceu. E todos entenderam. O círculo havia se fechado. Ela não precisava mais falar. Porque todos, ali, tinham ouvido. Quando a criança se foi, na manhã do 14º dia, o canto dos pássaros voltou a preencher Juazeiro do Norte como não se ouvia há muito tempo. A cidade parecia respirar em paz. As romarias se reorganizaram. Os sinos tocaram com suavidade. Mas dentro da pensão, um silêncio especial pairava, não de ausência, mas de entrega. A menina acordou cedo. Sua mãe ainda dormia, exausta, como se finalmente tivesse recebido descanso depois de uma longa espera. A criança se levantou com delicadeza, vestiu-se com a mesma roupa simples com que chegou e caminhou até o oratório pela última vez. A vela azul permanecia acesa. Intacta. Ela sentou-se diante dela e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão até a chama. O fogo tocou sua pele, e não queimou. Foi então que algo aconteceu. Todos que estavam na pensão naquele instante, hóspedes, devotos, o padre e até curiosos que ali se abrigavam, viram uma luz envolver o corpo da menina, uma luz suave, dourada, como brisa com cor. A chama da vela subiu, cresceu levemente, como se fosse se fundir à criança. Seu corpo não brilhou. Seus olhos não se fecharam. Apenas sorriu com a mesma serenidade do dia anterior, como quem já havia cumprido tudo o que veio fazer. Então ela se levantou. Deu 2 passos em direção à porta da pensão, onde o padre esperava de cabeça baixa. Tocou-lhe a mão. E com um último olhar, cheio de eternidade, caminhou para fora. A mãe acordou alguns minutos depois. Correu pela casa ao perceber o silêncio. A menina não estava mais ali. Ninguém a viu partir. Ninguém a encontrou nas ruas. Procuraram-na pela cidade, pelos arredores, até nas estradas por onde romeiros iam e vinham. Nada. Não havia pegadas. Não havia testemunhas. Não havia rastros. Mas todos sabiam, no fundo, que ela não se perdeu. Ela se foi. Assim como veio, em silêncio. Com um propósito. Em nome de algo maior. Na pensão, a vela azul permaneceu acesa por mais 7 dias. Depois disso, apagou-se sozinha. E nunca mais foi encontrada. Mas todos que viveram aqueles 14 dias sabiam. A chama dela havia sido passada para dentro das pessoas. E jamais se apagaria. O legado da menina muda. Passaram-se semanas desde o desaparecimento da menina. A pensão continuou funcionando, mas nunca mais foi a mesma. Muitos que ali se hospedaram depois diziam sentir uma presença suave, como uma brisa que acariciava o rosto no silêncio da madrugada. Outros sonhavam com olhos que falavam, e acordavam em lágrimas, como se tivessem ouvido algo sem som. A parede onde ela escreveu a palavra permaneçam foi rebocada. Mas na tinta nova, sob a luz da vela, a palavra ainda aparecia. Como se quisesse lembrar a todos que certas mensagens não podem ser apagadas, porque não foram escritas com carvão, mas com propósito. O padre, que antes era homem de dúvidas discretas, agora caminhava mais devagar. Rezava mais longo. E ouvia mais do que falava. Ele dizia que a menina havia sido enviada não para abrir a boca, mas para abrir os olhos do povo. Ela nos ensinou que o silêncio pode ser profecia, que o olhar pode ser altar, que uma vela acesa é mais do que luz, é memória, é pacto. A mãe, mesmo sem reencontrar a filha, não viveu em luto. Continuou em Juazeiro, cuidando de outros filhos de fé,
acolhendo romeiros e acendendo uma vela por noite. Sempre a mesma oração. Que eu permaneça fiel. Que eu me lembre do que prometi. Que o que me foi mostrado, eu nunca esqueça. Com o tempo, a história da menina se espalhou. Alguns duvidaram. Outros exageraram. Mas os que viram, os que ouviram sem som e sentiram sem toque, sabiam. Aquilo foi real. E no coração do povo, a profecia da menina muda continuou acesa, como a chama de uma vela eterna. Porque ela não veio para falar. Ela veio para lembrar o mundo de escutar.